Vamos então para esse outro gap aqui. Ganho de peso saudável, gastrite e refluxo. Tá. Vamos pensar que assim, gastrite e ou refluxo. Gastrite é uma inflamação, tá? Tudo que é it é uma inflamação na mucosa estomacal. O que isso significa? Tipo, na parede do nosso estômago fica tipo um machucadinho. Então, tudo que for irritativo para essa mucosa, né, para essa parede do estômago, vai cutucar esse machucadinho. Então, o que a gente tem que pensar? O oposto a isso. Então, a gente não pode irritar essa mucosa mais ainda para a gente conseguir ter um ganho de peso saudável. Porque, ao falar também de ganho de peso saudável, aqui, acredito eu que a pessoa que perguntou, inclusive, tá falando de um peso magro, né? É um peso que a gente consegue ganhar de uma forma qualitativa. Só que, para isso, a gente precisa comer mais. E, teoricamente, se a gente for pensar, pensando que essa mucosa, né, já vai estar irritada, a gente tem que tomar muito cuidado com os alimentos que a gente coloca ali. Por quê? Se você já tem esse problema pré-instalado, né, essa gastrite, que não sei qual que é a raiz do problema aí, se realmente é alimentar, se é uma gastrite que é um pouco mais, como se diz, emocional, porque tem pessoas que têm gastrite mais relacionada ao emocional, ao estresse, ou se é realmente algo mais relacionado ao alimento. Se for mais relacionado ao alimento, acho que o importante de tudo é você saber você conseguir identificar quais são os alimentos que já te causam essa irritabilidade, né, estomacal. Você evitar o máximo possível irritar ainda mais essa mucosa, porque pensando que você vai estar com uma mucosa machucada, você já vai ter uma hipersensibilidade ao que você come. Você tem uma hipersensibilidade ao que você come, você se limita ao quanto você pode comer. E pra gente ter um ganho de peso saudável, a gente precisa comer mais, né? Então, primeiro de tudo, acho que tentar identificar, né, o que tá te causando isso. Então, vou dar depois aqui algumas dicas do que você pode evitar e tudo mais, mas tentar você mesmo se autoconhecer, né? Tipo, saber o que te causa irritação aí na mucosa. Partindo do princípio que se realmente for o alimento, se não for algo emocional e tudo mais que você pode, né, fazer por você retirar esses alimentos, né? Você retirar todos esses alimentos que te causam essa irritação gástrica, estomacal, desculpa, essa irritação estomacal. E, acima de tudo, você comer o mais limpo possível. Então, para quem tem gastrite e gosta, né, e gostaria ou gosta, né, de manter um peso legal ou ganhar peso, né, de uma forma saudável, você tem que se atentar aos alimentos que você está colocando para dentro do seu corpo. Então, assim, evitar tudo quanto é tipo de acidulante, conservante, industrializados, que tem todos esses, né, assim, de modo geral, gente, de modo geral mesmo, assim, evitar até mesmo, às vezes, dependendo do caso, do quão grave é essa gastrite, evitar até mesmo pães e tudo mais, que seja o máximo possível uma linha mais clean, né, com poucos ingredientes, se for partir para o industrializado. Evitar molhos muito condimentados, isso é um veneno para quem tem gastrite. Tudo que é muito ácido, então molhos, tipo até molho de tomate, tem muitas pessoas que têm gastrite que não podem consumir. Por quê? Porque ele vai irritar ainda mais, a acidez vai irritar ainda mais essa mucosa estomacal, tá? Então, além disso, açúcares não é tão legal, cafeína não é tão interessante, energéticos, refrigerantes, sucos muito concentrados, né? Esses sucos que a gente sabe que contém uma acidez muito forte, é muito concentrado, pode ser também que irrite. Eu tô falando de forma mais geral, porque tem pessoas que têm, assim, irritação mediante a gastrite até bem pontual, com alimentos que teoricamente a gente considera saudável e que nem sempre é irritativa para todos. Mas, que mais? Tudo que for muito pesado, então carnes mais pesadas, às vezes também não pode ser que não seja tão interessante para você que tem gastrite. Então, você tem que pensar em tudo que pode machucar esse machucadinho que já tem lá, pode cutucar ainda mais esse machucadinho que tá lá. Então, você tem que evitar todos esses tipos de alimento. E pensando nisso, você tem que pensar numa dieta com comida de verdade, né? O que é comida de verdade? É tudo que a natureza nos dá, né?
frutas, legumes, vegetais, sementes, castanhas, óleos de boa qualidade, então azeite de oliva, por exemplo, né? Um óleo de abacate, até mesmo a própria fruta, tipo o abacate, por exemplo, né? Aí, enfim, as raízes que gostam, ou as fontes de carboidrato aí que mais te agradam, né? Mas pensando no contexto mais natural e tudo que vem da natureza, mandioca, mandioquinha, batata baroa, batata doce, arroz, cereais. Então, tudo que é o menos processado possível vai te auxiliar. Fora que tomar muita água pode te ajudar. Fazer algumas estratégias, né, de shots e tudo mais também pode ser que ajude. Isso é bem pontual, mas pode ser que auxilie, tá? E assim, você tendo uma base alimentar que seja livre de industrializados, né, ou o máximo possível que você puder, você vai estar irritando menos essa mucosa estomacal e, consequentemente, você vai favorecer o seu processo de digestão e absorção e vai conseguir ter um ganho de peso saudável, né? Então, até ao longo da live, como eu destrinchei isso sobre ganho de peso, né, que foi basicamente sobre isso, a gente conseguiu destrinchar, é a mesma linha de raciocínio, só que você precisa pensar que você já tem uma mucosa ali machucadinha, e se você machucar mais ainda, vai te dificultar a ter esse ganho de peso de uma forma saudável e a longo prazo, né? Então, acho que os principais pontos da relação ganho de peso saudável e gastrite e refluxo, né? O refluxo nada mais é do que o suco gástrico voltando, né? Então, alguma coisa está fermentando e está tendo uma reação aí que está voltando esse líquido. Então, também seria legal observar o que te causa isso. Evitar o máximo possível realmente de industrializados, tudo que é condimentado. Eu tenho certeza que só esse grande passo de evitar muitos industrializados já vai aliviar demais a questão da gastrite e, acima de tudo, você saber identificar o que te dá isso, né? Então, coisas muito apimentadas, eu esqueci de falar de chás que também podem ser ruins, como chá preto e chá verde, porque eles são estimulantes e eles também podem irritar a mucosa estomacal. Então, tem que tomar um certo cuidado com alguns alimentos assim, tá? Alimentos mais alergênicos, cafeína não é interessante para todos também. Então, tem que ter uma autoobservação, você tem que se autoobservar e perceber o que realmente para você é ideal, né? Como que você lida, né? O quão grave é essa gastrite, né? Ela é diária, tipo, é uma coisa que já vem de um tempo, né? Então, é importante sempre identificar e saber o que pode te atrapalhar demais e o que dá para relevar.